nos passeios públicos e também parques em algumas áreas que a gente tem visto aí a ausência do poder público. Muito bem. Você que está ouvindo a Rádio Total FM 87.5 do seu rádio, também pela internet, tá certo? Nós estamos pela internet também, provisoriamente, porque o nosso portal da Total FM Web está com alguns problemas. Nós estamos operando sobre radiototalfm.radio.com, tá? Então você pode acessar lá no nosso Facebook da Rádio Total FM, tem um link e você pode estar linkando. Mas você que está escutando aqui a nossa programação, por favor, o telefone está aberto agora para a pergunta do ouvinte. O ouvinte que quiser fazer pergunta está aberto, nós vamos fazer aí a pergunta ao candidato Wilson Garcia. Wilson, sabe que a internet é uma terra, vamos dizer assim, próspera. Ela traz bênção, também traz algumas maus. Né? Chegou ao nosso conhecimento agora há pouco, com relação no Parque Piratininga, sim, em Guarulhos. Você está sabendo de alguma coisa a esse respeito? Em primeiro lugar, dizer que a nossa candidata Leia do Piratininga sempre residiu no Parque Piratininga. Há 26 anos residiu no Parque Piratininga e vem residindo. Inclusive a mãe dela é uma das merendeiras da escola municipal ali, escola estadual, perdão. Mais ainda, existem pessoas, infelizmente nós sabemos, né, que por incômodo, desconforto ou por frustração, cria situações, principalmente como você acabou de dizer, utilizar a rede mundial de computadores, a internet, para fazer questões, elaborar questões que nada tem a ver. Eu acho que as pessoas têm que ter vontade, têm que ter disposição para ir para a rua. A Leia é uma corajosa. Ela hoje está candidata, representa os interesses do Parque Piratininga dentro da nossa cidade. E representa os interesses do junto comigo. Muito bem. Que nós vemos também que muitos desses internautas aí que têm postado e têm colocado algumas coisas, muitas das vezes eles não são pessoas, né, realmente. São fakes, né? São pessoas que estão ali com o interesse apenas exclusivamente de denegrir a imagem e tirar realmente um contexto e querer colar mentiras e etc, etc. É muito bom que se explique para que não haja dúvida com relação a essa candidata em si. Aliás, Paulinha, nesse aspecto, nós estávamos subindo a rua para chegar até aqui e encontramos pelo menos uma de placa da Leia aqui no bairro Maragogipe. Né? Mesma coisa que dizer que a Leia não é candidata, né, do nosso município. Aliás, a nossa legislação é específica. Ela não diz e não dá na nossa legislação em nenhum momento, nenhum artigo em si, que ele quer acabar com o monopólio do serviço funerário. Eu gostaria de saber do candidato como ele define hoje a palavra monopólio. Se ele tiver com a resposta, estiver nos ouvindo, ele se pronuncia no ar para a gente poder discutir esse assunto. Mais do que isso, monopólio é o exercício de uma atividade com exclusividade por uma única empresa, salvo o melhor juízo, mas tem que procurar junto a Aurélio aí para poder definir melhor essa situação. Caso não saiba, eu até coloco a essa pessoa o seguinte: ele na condição de autoridade dentro do nosso município, eu questionaria a ele qual foi o dia, a hora, o minuto que ele tem acionado uma empresa privada dentro do município de Itaquaquecetuba para que ela fizesse uma remoção em via pública, num domicílio hospitalar ou numa residência. Isso é atribuição do serviço funerário municipal. Se nós temos uma funerária municipal, significa dizer que você tem um concorrente. Mais do que isso, eu gostaria e faço e tenho o desejo e quero que seja feito o que eu estou fazendo, não conseguiu por uma razão, né? Uma coisa da outra, mas é melhor concorrer com a entidade privada do que com o gestor público. Nós sabemos hoje que o serviço funerário municipal tem duas finalidades: fazer essencialismo e originar evasão de receita do nosso município, sem gerar
um emprego dentro da nossa cidade, sem gerar um só imposto de tributo ou um centavo de tributo dentro do nosso município. Entendi. Com relação a essa questão ainda, já entrando mais, aprofundando um pouco mais aí nessa questão. Hoje, a funerária municipal, ela, na tua opinião, então, como gestor, você faria, então, a concorrência pública para que haja mais empresas dentro do município trabalhando nesse setor, ou simplesmente abrir uma concorrência pública para a regulamentação de todo o processo? Tanto faz você regulamentar o processo nesse sentido. Aliás, é bom a gente saber o seguinte: todos nós sabemos, e você deve saber também, Paulinho, com certeza a pessoa informada que você é, que está sendo construído o cemitério temático Corinthians aqui dentro do nosso município. Esse cemitério, se você for pegar o objeto junto à prefeitura municipal, tem a previsão legal, funcional, da instalação de funerário, de sanatório, de hoje velório e outros setores que tem influência dessa demanda. Então veja, nós teremos inclusive heliponto dentro desse espaço para atender a população. Aliás, vai ser o primeiro heliponto homologado. É bom destacar que esse cemitério vai ser o primeiro cemitério temático da América Latina. E dentro desse espaço tem a previsão legal da atividade funerária, da atividade laboratorial, da atividade de velório e outras atividades pertinentes a esse setor. Eu acho que nós devemos estimular a concorrência sim. Até porque hoje nós concorremos com a atividade pública. Eu acho que é muito difícil você concorrer hoje com 19 promotores, né, de assistência social, né, do que concorrer com um gestor que sabe quanto custa hoje um tributo, do que concorrer com um gestor que ele sabe quanto custa uma logística, quanto custa um litro de combustível, quanto custa a tributação desse setor. Entendido. Esse projeto, a gente já sabe que é um projeto até antigo, não um projeto de hoje, já é um projeto que já vem se estendendo há um tempo. Aí, por que você acha que nesse meio tempo aqui, do atual administrador, não querendo falar dele, mas já falando, porque esse projeto já é protocolado há muito tempo dentro da prefeitura, por que não se deu-se? Olha, e por que ele não se exerceu? Porque a partir do momento que esse projeto é colocado em prática, é claro que é pela iniciativa privada, mas ele cria-se a concorrência, cria-se também geração de emprego, e mais do que isso, por ele ser um projeto visionário na região do Alto Tietê, inclusive até para a América, né, estabeleceria o nome de Itaquaquecetuba no cenário até nacional. Você não tenha dúvida que após esse projeto estar concluído, com a instalação do cemitério temático Corinthians para sempre em Itaquaquecetuba, nós iremos ser promovidos e teremos projeção na área de tanto da questão ambiental, porque hoje é um cemitério bem planejado, como também nós teremos aqui um setor turístico para poder fazer a exploração, Paulinho. Porque hoje nós sabemos que existe iniciativa promovida por alguns clubes europeus, exemplo disso, Bayer, nós temos lá alguns clubes da Europa que já exploram esse tipo de atividade. Até porque hoje o torcedor, ele sabe que a coisa mais comum tem sido procurado em algumas empresas, urnas, né, temáticas, inclusive voltada ao clube que o cidadão que infelizmente deixou essa vida fazia a sua torcida. Era venerado por aquele clube, você entendeu? Então ele procura hoje algumas modalidades de utensílios no sentido de perpetuar a sua memória voltado ainda àquele time que ele era torcedor. Muito bem. Vamos para um outro assunto agora, interessantíssimo também, que se trata da gestão pública, né? Você é um gestor, você trata isso muito bem, um CEO que você como empresário aqui da grande Alto Tietê, inclusive de Itaquaquecetuba.
com relação ao impacto da gestão administrativa, com relação ao que tem de orçamento hoje. Sabendo-se que algumas pastas e secretarias, ela leva aí um montante enorme de recursos devido aos seus contratos até milionários dentro da cidade. O que você pretende fazer com todas essas questões e esse desafio de choque em gestão pública dentro da cidade de Itaquaquecetuba, se for prefeito? Bom, em primeiro lugar, destacar que é importante a gente pensar em gestão pública e pensar, né, de promover algumas ações que possam trazer recursos e armazenar recursos para que você possa investir em outros setores. Na questão da revitalização, por exemplo, da ouvidoria pública municipal, a reforma do Paço Municipal e a ampliação do Paço Municipal, ela vai promover uma economia, acredito eu, significativa para investimento em outros setores. Porque hoje nós temos 60%, de 60% a 70% dos prédios públicos que nós temos dentro do nosso município são imóveis alugados, da qual nós pagamos grandes fortunas para poder fazer a manutenção. Aliás, se o cara quiser ficar rico em Itaquá, é só ele construir um imóvel e alugar para a prefeitura. Não sei qual é a mágica que você faz nesse negócio, e que simplesmente é um multiplicador. Nasce assim como algo extremamente desvairado, não dá para conter isso. Temos que pensar que a construção do Paço Municipal não seria nem um Paço Municipal, nós podemos até pensar e destacar dessa forma, mas a construção de um prédio próprio para abrigar a Câmara Municipal. Hoje nós sabemos que o valor hoje é significativo daquilo que pagamos hoje a nível de locação do prédio que está alocado para a Câmara Municipal. São valores expressivos. É possível se fazer um levantamento, fazer um choque de gestão e fazer com que haja economia, onde você possa concentrar todas as informações, todas as pastas dentro de um único prédio. Com isso só, você já vai promover uma gestão, um choque de gestão e fazer com que você tenha economia para investir em outros setores. Mais do que isso, a gente sempre trabalhou, Paulinho, contando moeda. Eu sempre fui acostumado a fazer muito com pouco. Eu tenho certeza que com muito que Itaquá arrecada, que hoje beira a meio bilhão de reais, né, nós podemos fazer muito pelo nosso município. Muito bem. Além de toda essa questão com relação ao choque financeiro e administrativo, a receita... Que haja a instalação dentro do nosso município de novas indústrias, de novos setores de negócios, para que haja geração de emprego e renda para a nossa população. Nós temos que tirar Itaquaquecetuba dessa questão envolvendo que a cidade é uma cidade dormitório e que 90% da nossa população, infelizmente, tem que buscar suas riquezas fora do nosso município. Nós podemos e devemos fazer isso. E trazendo indústria, trazendo empreendedores para dentro do nosso município, nós vamos conseguir aumentar as nossas riquezas. Mais do que isso, provocar, gerar a redução da carga tributária do nosso município. Nós não podemos admitir e concorrer com o município que faz limite com o nosso, onde a arrecadação, onde a tributação é na ordem de 3%, e a nossa o dobro disso, ou seja, 100% desse valor. 100%, o pessoal deixa de recolher os seus tributos a Itaquaquecetuba e vai recolher na cidade onde hoje nós temos um paraíso fiscal. Estamos falando, não é difícil. A exemplo disso, a própria Júlio Simões, hoje, recolhe os seus impostos todos em Poá. Não recolhe os seus impostos dentro do nosso município. Por que isso? É óbvio que se ele tiver que arrecadar hoje R$1 bilhão, 3%, deixando e economizando mais 3%, automaticamente ele vai ter reserva para poder fazer gestão dos negócios dele em outros setores. Acaba sendo um fluxo de economia, né? Mais do que isso, Paulinho, precisamos desburocratizar o sistema público. É inadmissível um empreendedor chegar na nossa cidade e buscar instalar hoje uma pequena empresa, um pequeno negócio, e ter que voltar aqui depois de 3, 4, 5, 6 meses para poder ter o seu negócio aberto. Nós precisamos desburocratizar e fazer com que a população, com que o gestor público, com que a pessoa interessada no negócio,
Ou seja, aquele empreendedor, ele venha, protocole e no dia seguinte já vem aqui buscar a sua habilitação para poder instalar o seu negócio em Itaquaquecetuba. Com relação ainda, voltando a esse aspecto do plano diretor, com relação a zoneamento, com relação à implantação, né, de áreas industriais, novas áreas industriais. Hoje nós temos a ZUP1, que seria para essa finalidade, já que nós estamos falando do Partido Verde, né, ela gosta de deixar bem claro essa questão do zoneamento com relação ao crescimento imobiliário industrial, seja ele também particulares, e etc, etc, etc. Nós sabemos que no município hoje tem vários loteamentos ainda a serem liberados e que esses loteamentos vão de encontro à questão ambiental. Nós temos uma cidade que desde 1960 é considerada uma área mista, mas que porém ainda há uma área rural, ainda há uma área industrial e, é claro, a área mista, especificamente, que é a área de comércio e moradia. Com toda essa extensão que o município tem de área, e existe aí um plano realmente efetivo para que possa ser colocado o plano diretor realmente em prática em nossa cidade, através do prefeito Wilson Garcia e do Partido Verde na cidade? Precisamos fazer com que a população seja aclamada para participar ostensivamente dos projetos que o Partido Verde tem. Em primeiro lugar, ampliar a zona urbana. Fazer gestão junto ao governo do Estado, CETESB e outros órgãos competentes que hoje regulam esse setor, para que o Partido Verde possa ampliar e possa trazer recursos para dentro do município. Para isso, Paulinho, nós temos pessoas aqui com competência para poder nos auxiliar. Basta ter as pessoas certas, nos pontos certos, que nós, com certeza, teremos facilidade para poder fazer gestão a esse tipo de negócio. Agora, o que não dá é, depois de eleito, ficar importando, né, mão de obra de fora, onde o camarada vem para dentro do nosso município, sem conhecer 1 metro da nossa cidade, 1 único metro de terra da nossa cidade, e dizer que ele ignora ou que a lei tem que ser feita desta forma ou daquela. Não podemos mais admitir esse tipo de gestão dentro da nossa cidade. Nós temos pessoas com competência, com capacidade postulatória e intelectual para poder ocupar cargos importantes dentro da nossa cidade e contribuir com o gestor. Seja eu, seja a Zé, seja o João, não importa quem. Nós precisamos cobrar desses gestores ações efetivas nesse sentido, para que a gente possa realmente fazer com que haja novos negócios dentro da cidade. Nós tivemos dificuldade nessa implantação do cemitério temático Corinthians para Sempre em Itaquaquecetuba. Por quê? Nós tínhamos alguns setores da cidade que não entendiam da implantação desse cemitério temático no parque industrial, beirando o parque industrial, porque acreditavam que isso ia ter uma interferência. É só esperar o empreendimento ser complementado e nós vamos ver o quanto isso trará de recursos, de divisas e de riqueza para o nosso município. Aliás, vai favorecer em muito o setor industrial, porque se o setor industrial de Itaquaquecetuba não tinha destaque, passará a ser destaque daqui para frente, ou a hora que o projeto estiver em conclusão. Muito bem. Vindo para essa área realmente dos empresários, nós somos uma cidade que estamos cortados por rodovias, por ferroviárias, e também nós temos aí o Rio Tietê, que corta a nossa cidade, que fatia a cidade em si, divide ela até em ponto alto, ponto baixo, rio abaixo, rio acima, e acaba dividindo a cidade de certa maneira. Nós entendemos a necessidade hoje do prefeito com relação a todos esses divisores da cidade, que ele possa trazer aí dentro desse programa, né, de incentivo tanto ao empresário quanto até mesmo à população de investir em Itaquá, porque Itaquá é bom para ser investido. Quais seriam os projetos que poderia viabilizar, por exemplo, o acesso a essas rodovias, a essas linhas ferroviárias e, é claro, né,
o problema do Rio Tietê? Olha, Paulinho, nós não podemos admitir que a nossa cidade seja dividida, né, por uma linha férrea da CPTM, que é uma linha estadual, não é isso? E também por outros setores que faz uma separação entre, como você bem colocou, bairro alto, bairro baixo e aí por diante. Nós temos enfrentado algumas situações em cidades da região, exemplo disso Mogi das Cruzes, onde a linha férrea da CPTM, ela praticamente corta a cidade em nível. E o prefeito em exercício do município de Mogi das Cruzes tem encontrado soluções para poder desobstruir, né, suprimir essa obstrução que existia entre o setor A e o B. A exemplo disso, se você for no centro de Mogi das Cruzes hoje, você vai ver que está sendo construído alguns túneis e se pensa até na construção de novos elevados para poder fazer a transposição da linha férrea. Itacoaxetuba, nós temos uma linha férrea, também é a mesma que corta, ou seja, um entroncamento, aqui entre o bairro Maria Augusta e o centro da cidade. Eu estou falando ali da rua Manuel Garcia e na rua Padre Anchieta, onde nós estamos com a linha férrea a exatamente 8 metros abaixo do nível do solo, da parte de cima. Para se construir 2 viadutos ali, para se fazer a transposição do Parque Maria Augusta de um lado para o outro, não se precisa do que? Alguns bate-estacas, algumas estacas, e fazer a transposição. Ora, com muito pouco se tem solução para o problema que quando garoa, quando cai uma pequena chuva no nosso município, que atinge o nosso município, a cidade fica dividida. E até a carência, como a gente viu no passado, aí, de algumas pessoas falando até, ironizando, da utilização de uma barcaça ou de uma balsa para poder fazer a transposição de um lado para o outro. Não precisa disso. É só ter criatividade. E com pouco dinheiro se faz essa transposição. Mais do que isso. Aqui, e hoje é moda se falar nisso, a construção de piscinão. Na rua Vital Brasil, ali daquele lado, para quem entra após a escola ali, você vê aquele campo que está do lado esquerdo, onde o Armando, na gestão dele, ainda fazia o armazenamento ali de alguns resíduos, não é isso? Aquilo ali é só construir um pequeno piscinão, não precisa ser um piscinão, no estrito senso da palavra, uma pequena, né, represa para poder armazenar aquela água e depois bombear assim que o nível do rio baixar, para que não haja o interrompimento daquela via, no sentido das pessoas chegarem até o outro lado da cidade. Até porque, Paulinho, eu concordo com você, nós ficamos com praticamente 50% da cidade, lado A e lado B. Né? Lado A e lado B. E não se encontra a solução. Ou seja, até agora ninguém quis fazer, ou ninguém teve a ideia de fazer absolutamente nada para poder solucionar esse impasse, que há mais de 30 anos que eu aqui estou, eu estou vendo o Parque Maria Augusta, né, ser inundado, ser tomado pelas águas, pelas enchentes, pelo esgoto, sem que nenhum gestor dos últimos 6 que eu aqui tive a oportunidade de ver, fizesse absolutamente nada para poder solucionar esse tipo de problema. É complicado. Com relação ainda, agora já pegando carona, para a gente trazer a esse assunto que eu vou te abrir dessa pergunta, até peço, eu sei que é a última pergunta, mas eu peço para que seja breve, porque eu quero te dar 10 minutos para que você venha falar a respeito de você mesmo, né? Aliás, eu acho que eu vou pular essa pergunta, porque não vai dar tempo. Pode fazer que dá tempo. Dá tempo? Então, prometo para você que eu sou bem breve. Vai lá. Então tá bom. A pergunta seria o seguinte: as soluções para enchentes dentro do município está dentro dessa transposição que você acabou de mencionar. Na área da mobilidade urbana. Na parte de mobilidade humana. Mobilidade urbana. Eu acredito que já respondeu, mas se quiser, exatamente. Né? A construção do viaduto ali sobre o estilo da CPTM ligando a Rua Manuel Garcia com a Joaquim Nabuco, que é totalmente favorável à topografia para fazer aquilo, não é isso? E se quiser um pouco mais, dá para fazer muito mais. Aliás, nós temos algumas características na nossa cidade que nos envergonham, né? Famigerado buraco do Gibi, por exemplo, não é isso? Aquilo tem que ser feito uma transposição, tem que ser feita uma gestão junto à CPTM, para que seja de forma, né, radical, ou lacra aquilo, ou faça uma transposição. É fácil ser feito, não é difícil. Mais do que isso, o famigerado buraco que nós temos lá na rua Quarto Centenário, né, na Avenida Quarto Centenário, ligando o setor da cidade, ali na pedreira de um lado para o outro. Gente, passou da hora. Nós parece que nós temos prazer de estarmos fazendo transposição de buraco de um lado A para o lado B. Nós temos que acabar com essa cultura aqui dentro da nossa cidade. Mais do que isso,
Você pega ali, por exemplo, a Avenida Emancipação, que nasce no centro da cidade, quando ela chega para fazer a transposição sobre a linha da CPTM, você encontra a Avenida Emancipação, que tem praticamente 15 metros de largura, e ali ela forma um gargalo, onde nós temos um viaduto fazendo a transposição sobre o viaduto, sobre a linha férrea da CPTM, onde a população é obrigada, Paulinho, a ocupar uma passarela, porque eu e um colega que nós tínhamos que fazia jornalismo comigo em Itacoaxetuba, o Sérgio Ninja, conseguimos fazer gestão junto à CETESB, para que ela, a Sabesp, perdão, para que ela fizesse aquela passarela. Porque até aquele momento, a população era obrigada a usar o leito da rua para poder atravessar de um lado para o outro. Ou então, se sobrepor sobre a canalização que tem ali de água potável. Nesse aspecto, também a ponte sobre o rio Tietê. Não podemos mais admitir isso numa cidade que faz divisa com a terceira maior cidade do mundo, com a maior cidade da América Latina, e aceitar que a nossa população não tenha sequer direito à acessibilidade. Se nós pegarmos ali um transuente qualquer, um munícipe que utilize uma bengala ou um equipamento qualquer para poder fazer a sua locomoção, uma cadeira de roda, ele é obrigado a usar a via pública, a parar todo o trânsito da cidade para poder fazer aquela transposição. Muito bem. Agora, Wilson, nós temos aí, vou te um pouquinho menos, né? Mas eu vou te ceder aí exatamente 7 minutos, tá? Para que você possa falar com a população de Itaquá, diretamente com a população, e passar para a população o seu recado. Bem, dizer que Itaquá tem jeito e que Itaquá pode mudar e deve mudar. Dizer para a população, aqueles que gostam do nosso projeto, aqueles que amam o nosso projeto, aqueles que estão recebendo o nosso plano de governo, e que alguns colegas, inclusive, têm se preocupado e muito e colocado para nós, Wilson, faltou a diretriz. Faltou diretriz para poder falar no seu projeto. Gente, vou repetir. Wilson Garcia tem feito muito com pouco. Eu sou um contador de moeda, assim como o teu pai, assim como outros gestores que nós temos dentro do nosso município. E se nós pegarmos hoje a receita que o município tem, que ultrapassa R$500 milhão, podemos fazer muito mais por Itaquá em muito pouco tempo. Até porque hoje nós não temos mais o dispositivo da reeleição, Paulinho. Então nós precisamos atender e entender que não podemos ser eleitos e deixar para trabalhar faltando 6 meses para acabar o mandato. Nós temos que começar a trabalhar no primeiro dia de gestão e fazer choque. Eu entendo e sou favorável, até porque o prefeito Mamoro pegou a cidade faltando praticamente tudo. Pegou a cidade com um cofre vazio. Pegou a cidade com uma receita lá embaixo. E vem fazendo gestão, vem trabalhando para colocar a economia do município no eixo e vem executando aquilo que é possível fazer. Vamos lembrar ainda que o prefeito Mamoro Nakajima nunca foi um administrador. Sempre foi um médico por formação e por excelência. Não é isso? E que até agora o que fez está bem feito. E tem feito e vai fazer ainda mais pelo nosso município. Acredito que tem disposição para fazer. Tem coragem para fazer. O que falta para muita gente. Mais do que isso, ele nunca prometeu nada para a população. Ele simplesmente foi eleito pelo voto de protesto e hoje ele justifica isso trabalhando em prol dessa população. E se eu for eleito, pretendo trabalhar desde o meu primeiro dia de governo até o último dia, ou até o dia que Deus permitir, para fazer uma gestão transparente, uma gestão que seja voltada à nossa população e que possamos idealizar e realizar tudo aquilo que estamos prometendo para a nossa população. Eu tenho dito para os nossos eleitores, para as pessoas que têm recebido o nosso plano de governo, guarde o nosso plano de governo, para que possa fazer uma cobrança no futuro, para que possa fazer gestão junto ao eleito, para que ele possa realmente prestar conta daquilo que ele estabeleceu como meta. Faça isso com os outros candidatos. Não acredite em Papai Noel. Não acredite no novo, que diz que é o novo. Na verdade é muito velho, porque em 20 anos de polícia, se não conseguiu eliminar 10% da violência do nosso município, se não conseguiu solucionar crimes como o de José Carlos Sem Terra, como de outras pessoas que foram vultos na nossa cidade, vai solucionar o quê? A cidade está bem na área de segurança para quem? Só se estiver bem em Alphaville. Aqui para a nossa população Itacoaxetuba não está. Eu desafio alguém sair hoje com o aparelho celular no bolso e caminhar até um ponto de ônibus sem que seja roubado, sem que seja molestado. Nós sabemos e tem sido dada publicidade na nossa cidade de que tem havido arrastões da cidade. A Polícia Militar tem feito muito.
Mas nós não podemos também, temos que admitir que a polícia militar, quando chega com a ocorrência junto à polícia civil, ela é obrigada a ficar lá de braços cruzados, esperando a boa vontade da polícia civil para poder atender o policial militar. Nós precisamos fazer com que haja uma interação entre a polícia municipal, entre a guarda municipal, entre a polícia militar e a polícia civil, para que possamos ter uma polícia integrada e que possamos mudar o sistema de segurança da nossa cidade. Deixar de a vaidade, de dizer que somos mocinho, que somos garoto propagandas, que somos elegantes, que somos finos. Aqui em Itaquá não dá para ser assim, pelo menos nesse momento. Pode ser em Alphaville ou em outro local qualquer, menos na nossa cidade. Eu quero desejar aqui um abraço àqueles que estão nos ouvindo, desejar um beijo no coração de todos, dar um beijo no coração de todos e dizer, o Wilson Garcia está aqui, e para aqueles que diziam que não seríamos candidatos, que estávamos à disposição, né, da administração do Mamoro Nakajima, está enganado. Estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, e para isso eu peço seu voto. Peço o voto para o Partido Verde 43, na legenda 43, peço o voto para os nossos candidatos a vereador, para que a gente possa eleger o maior número de vereadores dentro do nosso município e fazer uma gestão transparente e uma gestão voltada a essa população que tanto almeja. Muito bem, tá aí. Né? Entrevistamos hoje aqui na Rádio Total FM, pela Rádio Total FM 87.5 do seu rádio, também aqui pelo Facebook, né? Fizemos transmissão ao vivo aqui dessa entrevista com o candidato a prefeito do PV, Wilson Garcia, e também pelo nosso site, pela Rádio Total aí web. Gostaríamos de deixar para vocês o nosso forte abraço, dizendo que amanhã nós voltaremos aqui com a entrevista com mais um pré-candidato, ou aliás, com um candidato a prefeito, né? Seria a Rosângela Coelho, que vai estar aqui nos microfones da nossa Rádio Total FM. Aquele forte abraço a você que nos assistiu. Tá aí o recado do nosso candidato do PV 43, Wilson Garcia. Muito boa tarde a todos e fique ligadinho na programação da Rádio Total FM.